É um prazer estar aqui, é uma honra e também uma grande oportunidade da gente compartilhar o TTC com mais pessoas, contigo mesmo. Temos alguns membros do grupo de trabalho do TTC aqui hoje, que com certeza vão trazer também suas perspectivas sobre esse instrumento. Então, eu vou mostrar aqui umas imagens, uns slides para tentar, enfim, dar uma cara para o TTC, porque como a gente ainda não tem, de fato, um TTC aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é bom a gente ver experiências de outros lugares e também tentar entender um pouco mais com imagens, né? Eu vou mostrar aqui, me avisem se não estiverem vendo, por favor. Apareceu, tá tudo ok. Aproveito para avisar o seguinte, embaixo está um link. Essa apresentação, ela está disponível publicamente, tá? Então, quem quiser depois dar uma olhada, tudo bem, vocês podem, tá? Vai ficar lá permanentemente nesse link. Então, se eu passar muito rápido por algum conteúdo, vocês podem acessar depois, tá? Eu vou dar uma contextualização muito rápida com algumas informações gerais e até globais, tá? E depois a gente vai chegando na questão do TTC em geral, do TTC no Rio, né? E o que a gente está prevendo, trabalhando, enfim, como é que esse trabalho está se desenvolvendo. Eu acho importante sempre a gente não perder de visão que favela não é uma raridade, não é uma minoria da situação habitacional no planeta. Na verdade, 1 em 3 pessoas no mundo vivem em favelas e o fato é que as favelas do Rio são entre as mais consolidadas do mundo, tá? 85% da população mundial, na verdade, das construções mundialmente hoje são construídas, entre aspas, ilegalmente. Então, assim, não é uma coisa carioca, não é uma coisa só Brasil, é uma coisa do mundo, principalmente o mundo em desenvolvimento. As pessoas vão para cidades, os governos não têm condições de apoiar, e isso tem a ver com uma estatística muito básica. Eu gosto de usar essa pirâmide de Maslow para mostrar, porque essa pirâmide é usada por psicólogos para fazer referência às necessidades humanas. Elas vão das mais básicas embaixo, as fisiológicas, que inclui moradia, né? Para destacar, moradia é que nem alimento, roupa, né? Água, ar, né? Ela é uma necessidade fisiológica bem básica, até, enfim, realização pessoal em cima. E eu gosto também dessa versão da pirâmide porque ela mostra claramente que propriedade ela não é moradia, são duas coisas diferentes. Propriedade está no segundo patamar ali, na área de segurança, né? Então, assim, se a gente for ver, tem uma regra universal, assim, em qualquer cidade do mundo você vai perceber isso. Essa estatística é até usada por pessoas, por exemplo, do Banco Mundial para entender mercados habitacionais no mundo, que é que pelo menos 20% da população de qualquer cidade no mundo, né, qualquer país, qualquer cidade grande do mundo, não tem acesso ao mercado privado formal. Simplesmente, os trabalhadores de menor renda não conseguem arcar com os custos de moradia formal, né? Formal, privada, mercado privado. Cada país tem uma forma de lidar com isso. Alguns lugares têm habitação pública, outros têm cooperativas. No nosso caso, no Brasil, a realidade é que as favelas surgiram para realizar essa demanda essencial da moradia na falta de políticas públicas, né? Então, a gente tem esse mercado atendido pelas favelas, né? E as favelas, elas têm um monte de desafios e questões que a gente conhece muito bem, mas elas, de fato, assim, definição de favela, ela é simplesmente um espaço de habitação a preço acessível, informal, autoconstruída e única. Não tem nenhuma coisa negativa, a princípio, na favela, né? Isso surge na negligência, na falta de cidadania, em muitas coisas. Mas as favelas em si não são o problema. Elas, na verdade, surgem como uma solução para a questão da moradia. Então, assim, aqui no Rio, a gente sabe que grande parte dos moradores preferem ver suas comunidades melhorarem ao invés de serem reassentados nos programas vigentes.
Então, assim, essas são as favelas, vamos dizer, consolidadas. Favelas que já estão gerações, as pessoas sentem valor naquele local. O que elas querem é ficar ali. Elas não estão querendo ser removidas, até para condomínios de Minha Casa Minha Vida, muitas vezes, né? E tem pessoas que melhoram de condição econômica e continuam querendo morar na favela, só querem melhorar suas condições ali, né? Então, agora eu vou falar, isso é um contexto, né? Agora eu vou falar um pouquinho do porquê que a gente chegou nessa ideia do TTC aqui no Rio. Isso, na verdade, foi semeado essa proposta, essa ideia surgiu no contexto pré-olímpico do Rio. Todos vão lembrar aquele período quando o Rio foi a cidade no mundo que mais encareceu no período de 8 anos, né? Foi 86% de custo de vida que aumentou num período de 8 anos. E a cidade estava 11ª mais cara do mundo para se viver na época. Todos lembram da bolha imobiliária, né? Que a gente viveu aqui. A gente lembra das remoções em massa que ocorreram nesse período. 80 mil pessoas foram removidas das suas comunidades, né? A gente conhece o caso da Vila Autódromo, onde a titulação não foi garantia, como a dona Penha diz. A titulação não foi garantia de permanecer naquela terra. As concessões de uso não resolveram. Se puder botar no mudo, quem tiver com o microfone aberto, seria ótimo. A não ser que é uma pergunta direta aqui. Acho que a Lucy... Falar o quê? Lucy... Calma aí que eu já vou ver, já vou tirar aqui. Legal, Alguém que entrou agora. Tereza? Opa. Acho que pode continuar. Eu estou tentando. Estão me ouvindo agora? Então, agora estamos. Agora sim. Tá bom, obrigada. Então, nesse período, até jornais internacionais, o Financial Times inglês, publicou um guia de compras, comparando, mostrando como era um bom investimento comprar umas casas no Vidigal em relação a Ipanema e Copacabana, né? A gente viveu esse período aqui no Rio. Essa imagem é de uma senhora numa reunião com autoridades no Morro da Babilônia, e ela está nessa cena, ela está gritando: não queremos título, não queremos título, porque ali eles estavam vendo conversas sobre a chegada dos títulos como uma conversa que iria, na verdade, deslanchar um processo de gentrificação no território. Agora eu preciso. Então, a gente estava vivendo um momento onde os títulos que existiam, como no caso da Vila Autódromo, não estavam resolvendo, e outras comunidades não querendo títulos por medo de gentrificação. Então, a gente viu que assim, a única solução é o quê? Manter a favela na informalidade? Não, tem que ter outra solução. Então, enfim, nesse contexto, a CONCAT, na época, a gente estava trabalhando com a Associação de Moradores e várias outras organizações faziam parte do Fórum Intersetorial no Vidigal, para levantar a questão da gentrificação, debater. E aí, nesse processo, a gente fez várias oficinas e a gente debateu, né, o que o morador pode fazer. O mínimo é se informar, saber o que é esse processo, para pelo menos tentar conseguir, se ele, por exemplo, for vender num valor de fato correto, de mercado. No meio tem explorar, o morador tentar se aproveitar de alguma forma aquele interesse econômico no território. E o máximo é se proteger. Como é que se protege da gentrificação, né? Então, é nesse contexto que a gente começou a debater o TTC. Essas reuniões no Vidigal, elas levaram uma série de debates na comunidade, que vieram muitas pessoas, 200, 250 moradores e outras pessoas, ouvintes, né? Enfim, e nesse processo, como eu falei, a gente começou a pensar como é que se faz essa proteção das favelas, né, contra a gentrificação. Quais modelos existem no mundo? E aí que a gente foi debater o que seria trazer um TTC para uma favela. Não existe, a gente não conhecia ainda, naquela época, nenhum caso desses.
mas a gente conhecia o TTC, que em inglês é Community Land Trust, que é uma ferramenta que surgiu na década de 60 dentro do contexto do movimento negro norte-americano, para proteger as terras na época eram áreas rurais, né, de famílias negras, mas depois foi sendo usado cada vez mais em áreas urbanas. Essas duas imagens à esquerda são de TTCs norte-americanos, em cima é de uma comunidade latina, embaixo de uma comunidade bem diversa, mas que inclui imigrantes de vários países africanos. Em cima à direita é um TTC no Quênia, na África, num contexto de favela. Embaixo à direita é um TTC do Porto Rico, que a gente vai falar mais daqui a pouco, porque é o exemplo mais próximo do nosso. Mas é bom entender que os TTCs, que eu vou explicar o que são, eles foram aumentando em número ao longo dos 50 anos, eles fizeram 50 anos ano passado, né, de TTC, e cada um que abre, o trabalho de se criar o TTC é muito intenso e desenvolve muitas capacidades. Quando ele após ser criado, eles basicamente não são fechados, eles existem para garantir moradia permanentemente acessível. Agora tem nos Estados Unidos, né? Eu mostrei aqui a lista de vários outros países, mas tem nos Estados Unidos inteiro. Enfim, eles podem, como eu vou explicar, eles podem tem área de moradia, mas também pode ter horta, pode ter comércio. Cada um define o seu território. Isso é uma característica importante do TTC, que ele tem uma autodefinição do território feito pelos moradores que vivem ali, porém tudo formalmente, tá? E os TTCs, isso é um estudo do Lincoln Institute, eles fizeram um estudo mostrando que os TTCs, ao longo do tempo, em áreas urbanas nos Estados Unidos, têm se mostrado a mais robusta solução de política habitacional social, tanto em tempos de mercado de auge, quando tem risco de gentrificação. Tá tendo reunião do tal da Jaqueira, do não pode, lá? Pode, sei lá. Eu acho que a Aí eu peguei aqui no começo, ela estava falando alguma coisa que as pessoas têm que procurar saber na associação, como é que está o processo. Gente, acho que a Lucy está com o microfone aberto, eu não sei eu se entendi mais ou menos isso. Só que... Então, assim, tanto em época de auge econômico, quando há muita especulação e gentrificação, quanto em épocas de recessão econômica, no caso dos Estados Unidos, levaria a remoções no formato de execução de hipoteca. Mas aqui no nosso contexto é remoção do Estado e gentrificação no mercado. Tá? Então, assim, tem crescido muito pelo mundo, tem sido muito bem sucedido em muitos lugares, tá? É uma ferramenta que é muito adaptada, ela se adapta a vários contextos, tá? Mas agora a gente vai falar mais próximo do nosso. Agora a gente está chegando mais próximo do nosso contexto, que é o caso de um TTC muito bem desenvolvido nas favelas de Porto Rico. Foi a primeira vez que o modelo foi aplicado de uma forma muito bem divulgada num contexto de favela. Então, a gente tem como um exemplo para a gente aprender. Só para todos saberem, a gente ficou sabendo desse caso de Porto Rico no contexto das nossas pesquisas, eventualmente, e ficamos muito felizes, porque antes era uma proposta teórica. A gente sabia que o TTC tem os elementos que na verdade, eu deveria já ter descrito, né? Que é o elemento da propriedade comum da terra, e os prédios ou apartamentos ou casas, enfim, os imóveis, tem o dono, que é o morador, né? Esse elemento básico, que eu vou explicar melhor. Mas, assim, a gente não conhecia isso no contexto de favela, a gente conhecia em contexto norte-americano, onde uma associação comprava um terreno, ou ganhava doação de um terreno ou de prédios e se construía do zero esse TTC. Num contexto de favela, a gente está falando de fazer um retrofit, pegar esse modelo e aplicar ele num local que já foi construído pelos moradores, né? Então, a gente não sabia de nenhum caso de favela que tinha feito isso, até o caso do Porto Rico. E aí a gente foi estudar e aprender com eles, ao ponto que nós já tivemos lá, eles já tiveram aqui, né? E aqui em cima, vocês vão ver, a foto aqui em cima, falar um pouquinho do caso do Porto Rico. Aqui em cima é uma foto da década de 30, se trata de um canal no centro de San Juan, que é a capital do país, onde esse canal não tinha, obviamente, era uma área de inundação, ninguém morava formalmente ali. Aí pessoas, por conta de furacões nas áreas rurais, vieram para a cidade em busca de emprego
e ocuparam ali. Foram criando uma favela, uma série de 8 favelas, que dá para ver embaixo, na foto de embaixo à direita. Quando chegou o ano 2000, o governo chegou e falou: nós vamos dragar esse canal, vamos limpar essa área, vamos ter que reassentar algumas pessoas, mas a gente vai urbanizar a comunidade, a gente vai dar título para todo mundo. E a comunidade, na verdade, reagiu. Ela falou: olha, já teve pessoas aqui ganhar título e gentrificou a área, já teve remoção aqui, não foi nada bom para quem foi reassentado. Então, a gente não quer isso, não. E o governo, na época, entrou numa série de debates. Na verdade, eles realizaram 700 debates públicos na comunidade ao longo de alguns anos. E chegaram, e eles fizeram todo esse estudo que, graças a Deus, para a gente agora ter um exemplo como eles. Eles chegaram no ponto de perceber que eles poderiam pegar esse modelo e aplicar a realidade deles. Né? Então, eles lutaram para fazer com que a terra fosse de toda a comunidade e as casas foram dos indivíduos, para as pessoas poderem, de fato, ter um mercado de compra e venda, sair da sua casa se quiser e tudo, mas ela ter a força que vem de ser dona de uma terra de forma coletiva, que eu vou entrar mais nesse detalhe agora. Né? No caso, eles têm ganho prêmios internacionais, eles têm sido, né, vistos em matérias no mundo inteiro. A gente teve a chance, em 2018, de trazer o grupo de Porto Rico para o Rio de Janeiro. Várias pessoas, grupos representados nessa reunião foram entre os parceiros que ajudaram a gente a realizar esse evento, que participaram desse evento. Vieram 5 representantes do Porto Rico para cá, passaram 5 dias com a gente. A gente visitou várias comunidades, fizemos debates públicos, fizemos oficinas com moradores, debatemos as características positivas das comunidades, as questões e ameaças das comunidades. Isso aqui é da reunião comunitária, isso aqui com aliados, né? Alguns estão aqui nessa reunião agora. E é isso. E aí a gente foi pensando como aplicar esse modelo à nossa realidade. Então, agora eu vou entrar no modelo TTC, tá? Vou mencionar que essas são as comunidades que têm participado mais do projeto. No caso, Trapicheiros e Conjunto Esperança, eles têm as características que a gente vai conversar sobre um projeto piloto. A gente está trabalhando mais intensamente nessas 2 comunidades para tentar realizar um piloto. Mas, basicamente, assim, mencionei que esse modelo do Community Land Trust norte-americano, internacional, a gente está usando esse termo termo territorial coletivo, não é termo coletivo territorial. A gente está usando esse termo como a definição aqui no Brasil. Basicamente, é um acordo entre partes livres para a gestão coletiva da terra, né? E é importante entender isso, que enquanto modelo aqui para o nosso contexto brasileiro, né, ele garante a segurança da posse de populações vulnerabilizadas em caráter duradouro, tá? A partir de um modelo de divisão de propriedade entre terrenos e construções e com a gestão coletiva da propriedade comum, tá? Eu vou ser mais clara com outras imagens. Vou mostrar várias imagens aqui que dão cada uma dá umas informações, mas algumas vão ser mais específicas, né? Eu acho que podem ajudar mais, mas eu acho bom contextualizar bastante. Então, assim, esse slide é bem importante porque ele mostra 5 características que qualquer TTC no mundo, seja aquele modelo do Porto Rico, seja no Quênia, onde foi aplicado também em favelas, seja na Bélgica, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos. O que define o TTC são 5 elementos. Adesão espontânea, né? Os moradores, as pessoas vão optar por participar do TTC, não é obrigatório, não é obrigado, e ninguém é obrigado a entrar. Segundo, a terra de propriedade coletiva. Então, o TTC, ele é o proprietário do terreno. E os moradores, eles são os dirigentes, os que determinam o TTC. As construções são de propriedade individual, pode ser jardim também, horta, enfim. Não necessariamente tem que ser construção, mas o direito, da forma que a gente está vendo isso no Brasil, o direito de superfície seria do morador e a terra seria da comunidade, através do TTC. Né? A gestão é feita de forma coletiva, né, sobre essa propriedade comum. Normalmente, o conselho do TTC,
tipicamente, ele é desenhado em terços. Um terço, ele é todo eleito pelos moradores, quer dizer, a decisão de quem está ali conduzindo o TTC é feita pelos moradores, é tomada, mas quem está ali nesse trabalho, no conselho, dirigindo esse desenvolvimento, ele pode ser terços, um terço moradores, um terço assessores técnicos e um terço outro grupo. Nos Estados Unidos, às vezes, são pessoas do mesmo bairro, ou pode ser pessoas, autoridades, e depende do local. No nosso caso, a gente pode resolver fazer totalmente diferente também. Tá? Esses terços é uma forma de fazer essa gestão coletiva. Mas, desculpem, gente. Mas o importante é que são os próprios os grupos que a gestão coletiva é feita, que são os moradores que de fato elegem o conselho, seja ele maioria moradores ou não. E finalmente a acessibilidade econômica permanente. Então o objetivo primordial é garantir moradias permanentemente acessíveis. Em relação especificamente ao direito à moradia, essa gestão coletiva, a gestão coletiva da propriedade é a partir da criação de uma entidade que será titular, tá? Da área em nome dos moradores. E essa separação da propriedade do terreno e das construções que permite uma costura dos anseios individuais e coletivos, né? E, finalmente, o maior potencial de garantia da segurança da posse de populações vulnerabilizadas. É importante que a gente entenda que muitas pessoas querem título não para poder vender, mas para poder permanecer. No caso dessas pessoas, o TTC ele é mais robusto e mais interessante, muitas vezes, em geral, do que um título individual. Tá? Vamos falar da força que traz esse direito à terra, né? essa posse coletiva da terra. Mas, basicamente, o TTC é esse desenho aqui. Primeiro, direito ao imóvel é do morador e, segundo, direito à terra é da comunidade. Isso é o básico. E essa combinação, ela cria um direito à moradia mais robusto, né? Porque a terra sendo de toda a comunidade, isso cria vários mecanismos de poder. A comunidade, para se ter um TTC, a comunidade tem que se organizar, a comunidade está mais pronta para responder questões que surjam como crises, como propriamente agora, na pandemia, não tem um caso de coronavírus na comunidade ali do Porto Rico. Durante o furacão, eles conseguiram responder de uma forma muito mais eficaz do que outros setores da sociedade, por exemplo. E esse controle comunitário que traz o TTC, já chegam várias outras qualidades com ele. Ele resulta em mobilizações de organização mais empoderada. Se você juntar isso com aliados técnicos e recursos, você pode, de fato, ter um desenvolvimento comunitário pautado, definido e gerido por e para moradores. Então, ele não é só o direito fundiário, ele não é só a permanência, ele é o desenvolvimento comunitário e, ainda por cima, esse desenvolvimento não vai causar gentrificação. Tá? Então, assim, essas são algumas imagens mostrando, no caso de jornais, depois do caso de Porto Rico, do furacão, desculpa, em Porto Rico, mostrando como a comunidade do Cânion reagiu bem, resolvendo questões de telhados, conseguindo juntar recursos internacionais de apoio. Como eles são donos de um terreno grande, em vez de ser indivíduos isolados, lidando com essa realidade, né, eles são um grande proprietário no meio da cidade, e isso dá um grande poder para eles de barganha. Eles falam diretamente com o prefeito, eles falam diretamente com órgãos internacionais. Algumas imagens da visita que a gente fez ano passado, Paulo, da comunidade de Trapicheiros, presidente da comunidade, e eu tivemos a chance de visitar o Cânion, essa comunidade em Porto Rico. A gente viu casas em vários níveis de estado de condição, algumas bem impactadas pelo furacão, como esse caso aqui, e outras reconstruídas depois do furacão. Aqui um morador que vive numa área que eles estão, aqui é a área do canal, que ainda está para sendo o desenvolvimento para ser dragado, e moradoras como essa senhora de vermelho, que estão no processo de reassentamento. Só que o processo de reassentamento está sendo conduzido por essa senhora de verde, que é uma moradora da comunidade, uma liderança dentro do TTC, que ela com outros, eles
vão na área da comunidade, ali do lado do canal, que precisa ser dragado, que precisa ser... As pessoas que vivem ali vivem um risco de enchente, mas em vez de ser reassentados pelo governo lá para longe, eles estão participando do processo, conversando, vendo áreas dentro da comunidade onde pode ser construído e construindo casas para reassentar essas pessoas, para elas melhorarem de vida. Também recebem muitos visitantes, né, internacionais e para conhecer o trabalho deles. Então, eu vou finalizar com alguns slides resumindo, né, para a gente debater em cima. Neste modelo, moradores podem permanecer sem medo, vender quando quiserem, desenvolver sem medo de gentrificação e de modo desejado pela comunidade, e realizar reassentamentos sanos, sem remoções forçadas, para o bem comum e garantindo uma melhoria de vida para os reassentados. Neste modelo, o desenvolvimento territorial é baseado nas prioridades comunitárias. Pode ser espaço de lazer, hortas, infraestrutura, educação, melhorias, saneamento. Pode gerar recursos para a própria comunidade. Por exemplo, o TTC de Porto Rico, eles têm uma área na fronteira da área bancária da cidade que pertence ao TTC, pertence à comunidade, e eles resolveram aquela área disponibilizar alguns terrenos para aluguel a preço de mercado, que esse dinheiro gera recurso, que o TTC usa para gerir creches, escolas e projetos para os moradores, por exemplo. Nesse modelo, por exemplo, pode reconhecer e aperfeiçoar elementos de arquitetura vernacular da comunidade, pode realizar áreas comuns para atendimento aos vulneráveis, por exemplo, como foi feito agora na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, durante a pandemia. A própria comunidade não é um TTC, mas isso é uma característica do que um TTC poderia fazer. Eles separaram áreas, quartos dentro da comunidade para os moradores se isolarem que precisavam disso. Então, pode muita coisa, basicamente, né? E nesse modelo, o desenvolvimento sociocultural é baseado nas prioridades comunitárias, é conduzido em torno das qualidades e ativos da comunidade. Então, a comunidade que tem uma tradição, seja qual for, pode ser uma tradição cultural importante, Salgueiro, no Rio, com jongos, com samba, né? Enfim, cada comunidade pode pensar isso dentro do seu TTC. Como é que a gente valoriza o que é nosso, o que a gente tem de diferente? Comunidade Vale Encantado, que é uma comunidade que tem a floresta, que faz trabalhos de ecoturismo, enfim. As comunidades podem pensar seu futuro de uma forma que mantenha as suas qualidades. E gera um ciclo virtuoso de produção de jovens e novas lideranças. O TTC de Porto Rico, os jovens se envolvem no processo, eles têm até uma academia, uma escola para treinamento de novas lideranças. Eles estão sempre produzindo novas lideranças, envolvendo a comunidade no processo. E aí, para finalizar, só falando das condições que a gente detectou através dos estudos do GT, que são necessárias para a criação de um TTC em favela, né? A gente usa isso para apontar as comunidades que a gente agora está trabalhando no sentido de realizar os pilotos, né? No Trapicheiros, isso aplica, Esperança, isso aplica. Primeiro, é uma comunidade consolidada com alto grau de pertencimento. Pertencimento, a pessoa querer estar ali e não querer sair dali, né? Por toda a história que ela tem naquele local e outros fatores. Segundo, a alta porcentagem de famílias sem título à terra. Então, assim, uma comunidade ainda sem título, mas que tem uma chance razoável de adquirir o título, né? Na verdade, a percepção e experiência com ameaça de remoção. Então, isso é uma coisa importante. Quando a comunidade ela já viveu essa ameaça, ela tem muito mais chance de entender o potencial do TTC do que se ela nunca viveu essa ameaça. E, finalmente, o processo maduro de mobilização comunitária, apoiada por aliados. Essa mobilização ela pode ser construída no processo de se criar um TTC, tá? Mas se ela já existir previamente, facilita. Então, e no caso dos pilotos no Rio, a gente está trabalhando com comunidades pequenas, até pelas dificuldades que a gente conhece aqui no Rio, de facções, de crime organizado e outras questões que podem dificultar o processo. Como a gente está no início desse processo, a gente está trabalhando para tentar realizar isso em comunidades pequenas, com interesse, com dedicação a esse processo, para poder ter exemplos para depois pensar em fazer isso em comunidades maiores. Tá bom?
Então, assim, esse é o último slide, só mostrando, assim, basicamente, no final das questões, o TTC ele atende a preocupação primordial, que é a permanência no local, enquanto também permitindo venda, herança, hipoteca. Ele mantém os ativos que a comunidade desenvolveu informalmente, né, enquanto atendendo os desafios advindos dessa informalidade. Ele mantém o que tem sido, de fato, o mercado acessível por moradia do Rio de Janeiro por perpetuidade, sem perder este ativo aos especuladores, porque a verdade é que se a favela se gentrificar, vai ter gente precisando de moradia e o Estado vai ter que prover. Então, você está apoiando esse processo, você está poupando recursos públicos. Preserva e protege ativos comuns da comunidade e não só permite, mas encoraja as favelas a continuarem a se autogerir e controlar o próprio desenvolvimento, porém agora com apoio, respaldo e vigilância proporcionada pela instituição do TTC. Então, essa é a apresentação. Desculpem se foi muito texto. Eu ia mostrar mais imagem, mas aí eu achei bom também esses textos, até porque os slides vão ficar disponíveis online, vocês podem depois visitar, dar uma olhada, mandar perguntas além de hoje, tá bom?